Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O meu nome é Paula Jucá e o tema da nossa aula de hoje é Formação de Professores. Então vamos lá? Então pessoal, para começarmos a nossa aula, nós iremos falar sobre as reformas educacionais. Nós vimos durante a disciplina o percurso histórico da educação inclusiva. Vimos também na aula anterior acerca da construção da escola inclusiva. Mas para que tenhamos uma escola inclusiva, é necessário não somente as adequações de infraestrutura, mas também a participação da comunidade escolar como um todo. Porque não é somente inserir o estudante ou aceitá-lo dentro da instituição escolar, mas sim fazer com que ele se sinta pertencente a esse local. E hoje nós iremos falar de um dos atores principais para que haja essa inclusão, que é o professor. E a formação desse professor, por que é tão importante a formação de professores? Então, pessoal, as reformas educacionais, elas exigem hoje do professor novas aptidões, ou seja, ao receber um aluno com deficiência ou um aluno ele precisa estar preparado para receber essa pessoa e também colocá-la em contato com os demais colegas na escola. Nós sabemos, então, que as reformas educacionais, na verdade, elas são uma resposta às necessidades educacionais e elas exigem hoje do docente novas aptidões. E hoje, pessoal, vários países, assim como o Brasil, possuem ações dirigidas à formação e atualização de professores. No entanto, diversos estudos demonstram certo consenso ao fato de que, em geral, ainda serem poucas as mudanças nas práticas de ensino que podem ser consideradas significativas, assim como não houve melhoria relevante na qualidade de aprendizagem para a maioria dos estudantes. E algumas razões, elas podem explicar essa situação, tais como o fato de que as ações de formação, elas tendem a ter caráter pontual, e acontecendo em períodos muito curtos e não considerando as necessidades dos docentes. E na maioria das vezes, ela está desvinculada das práticas educacionais na escola real. Isso significa que a formação docente ainda é pensada como um processo externo ao trabalho do professor e não se fundamenta na recuperação ou análise da prática pedagógica dos educadores. Nós sabemos que a maioria dos docentes hoje, ele se formou e continua sendo formada como uma base em uma perspectiva tradicional homogeneizada da ação docente que se centra na transmissão de conhecimentos teóricos e fragmentados entre si, os quais tendem a não apresentar relevância social tanto para a escola como para o estudante. Da mesma forma, a formação inicial e continuada de professores se caracteriza por uma relação pobre com os problemas e as situações enfrentadas pelos docentes, nas suas práticas de sala de aula ou na vida escolar. Uma formação com tais características, portanto, não cria bases para o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes no que tange ao seu papel e função de educador e nem se articula com o aperfeiçoamento de práticas de ensino pedagogicamente mais flexível e inclusivas. Ensinar constitui a atividade principal na profissão do docente e, por isso, deve ser compreendida como uma arte que envolve aprendizagem contínua e envolvimento pessoal no processo de construção permanente de novos conhecimentos e experiências educacionais, as quais preparam o docente para resolver novas situações
ou problemas emergentes no dia a dia da escola e da sala de aula. E nós sabemos, pessoal, que nós docentes somos eternos aprendizes. Cada momento, cada sala de aula, cada turma, cada ano que você vai tendo contato com pessoas diferentes, são reações diferentes, são práticas diferentes, porque cada um de nós somos diferentes. O professor, ele tem que sempre buscar se adaptar a cada uma dessas situações. E nós temos, no campo da educação, aí uma polêmica, né? E na prática docente, nós tínhamos uma discussão. O que é mais relevante para o professor? Ter mais teoria ou ter mais prática? Qual desses critérios vocês acreditam que é necessário para que o professor tenha preparo para receber esses estudantes? É a teoria ou a prática? E eu trago aqui a vocês até uma imagem, né, como se fosse uma balança, para que nós possamos refletir. Atualmente, os avanços no campo da educação, eles evidenciam que esses dois conhecimentos, eles são necessários, pois somente os conhecimentos de conteúdos das disciplinas, são os conteúdos de currículo, não garante que os estudantes aprendam, assim como apenas uma boa metodologia de ensino ou gestão da aula pode assegurar a aprendizagem dos conteúdos programáticos. Então, a docência é e deve ser entendida como uma atividade com complexidade maior do que somente os processos de ensinar e aprender, uma vez que a docência ela implica na aquisição e desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a prática docente, no desenvolvimento de habilidades para trabalhar em equipe e com outros profissionais, outros docentes e outros profissionais, implica também na reconstrução crítica do papel da educação da nova sociedade do conhecimento da informação. Ou seja, na aquisição e desenvolvimento da capacidade, o professor ele deve ser capaz de inovar diariamente a partir da sua experiência em sala de aula, com o objetivo de aperfeiçoar e desenvolver a sua prática de ensino, mediante os processos de reflexão, de pesquisa da sua própria ação. A aprendizagem da prática reflexiva, ela exige que as atividades de formação dos docentes levem em conta as características dos contextos nos quais eles intervêm e os problemas reais que enfrentam na sua prática. A reflexão e a análise da prática baseiam-se em uma permanente construção da realidade, o que implica contínua interação entre os conhecimentos que o docente possui e a realidade que ele atua. Em relação ao desenvolvimento da habilidade para trabalhar em equipe com outros docentes e profissionais, o trabalho colaborativo, ele visa a elaboração de um projeto educacional conjunto que assegure coerência e continuidade à ação educacional que cada docente desenvolve na instituição educacional. Ou seja, como eu já disse anteriormente, o professor ele não pode trabalhar sozinho, ele trabalha em conjunto, é o professor com o coordenador, com os demais professores, com as demais pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Em relação à reconstrução crítica do papel da educação na nova sociedade do conhecimento da informação, no atual contexto da globalização, os docentes eles terão de formar-se tanto no domínio dos recursos de informação, quanto nas habilidades sociais, cognitivas e linguísticas que lhes permitam responder criticamente à mudança. A formação em valores éticos e morais é também fundamental para contribuir com a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de sociedades mais justas. A essas habilidades devem ser acrescidos conhecimentos, aptidões e atitudes para trazer face à diversidade, ou seja, os professores
devem estar preparados para trabalhar com meninos e meninas procedentes de diferentes contextos sociais e culturais e com diferentes níveis de capacidades e ritmos de aprendizagem, a fim de garantir a participação, a aprendizagem e o sucesso escolar de cada um. Pessoal, e quando nós tratamos da formação de professores na perspectiva inclusiva, segundo Bueno, nós teríamos dois tipos de formações, que seriam os chamados generalistas, que seriam ali os responsáveis pelas classes regulares e capacitados com o mínimo de conhecimento e prática sobre a diversidade do alunado, dos estudantes, e também teríamos os especialistas, que são os que são capacitados em diferentes necessidades educacionais especiais e responsáveis por oferecer o necessário suporte, orientação, capacitação aos professores do ensino regular, visando a inclusão ou para atuar direto ou indiretamente com os alunos em classes especiais ou nas salas de recurso. Então, nós teríamos esses dois tipos de capacitação, certo? E segundo o Plano Nacional de Educação, as escolas da rede regular de ensino, elas devem prever e promover a organização das suas classes. Primeiro, aos professores das classes comuns e da educação especial, a capacitação, a especialização, né, para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses estudantes dentro da sala de aula. E também oferecer condições para reflexão, elaboração teórica da educação inclusiva com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimentos com as necessidades e possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa. As instituições escolares, elas devem possibilitar esses momentos de reflexão, de elaboração teórica da educação inclusiva, ou seja, um planejamento diferenciado, para que esses professores possam trabalhar com as especificidades, ou seja, ter capacitações para esses professores atuarem na sala de aula. E essas capacitações devem partir por meio da experiência, né, do conhecimento desses professores, ou seja, a partir das necessidades que surgem no decorrer da atuação do docente e a sua relação ali com a prática pedagógica. Então, as instituições escolares, quando recebem pessoas com necessidades específicas, né, ou recebem alunos inclusivos, elas têm que possibilitar isso ao professor, né? E aqui eu trago a vocês só o percurso histórico da formação de professores de educação especial no Brasil, né? Nós tivemos início aí na década de 50 e de 60, e eram atendidas somente os cursos de ensino médio. Posteriormente, na década de 70, essa formação passou a ser inserida nos níveis médio ao superior, e não vai ser nessa aula, mas há uma discussão muito grande relacionada a essa questão da inclusão nos cursos superiores, porque nós sabemos que quem está na graduação é quem irá atuar futuramente com esses estudantes. Então, há hoje a oferta de algumas disciplinas que tratam da educação especial inclusiva, assim como a que nós estamos tendo agora, porém ainda não é o suficiente. Não é uma formação específica para se trabalhar com esses estudantes. Teria que ter, né, mais momentos para que se pudesse ter uma formação adequada. No entanto, já é um grande avanço
ter a possibilidade dessas disciplinas dentro da formação de professores, ou seja, dentro dos cursos de licenciatura. A partir aqui da década de 50 e 60, nós tivemos duas tendências, né? A tendência educacional e a tendência médico-pedagógica. Dentro da tendência educacional, os cursos eram oferecidos para o ensino médio aos deficientes auditivos e deficientes visuais. E a tendência médico-pedagógica era voltada ao ensino para deficientes físicos e mentais, com a perspectiva aí de aspecto terapêutico e tecnicista. Na década de 70, foi onde surgiram os primeiros cursos de especialização na área de educação especial e inclusiva. E, a partir daí, os cursos de pedagogia passaram também a oferecer habilitação em educação especial. Hoje nós já temos aí, né, outras licenciaturas que oferecem habilitação específica, como, por exemplo, o curso de letras Libras. Então, pessoal, para nós finalizarmos essa parte da importância da formação de professores, eu trago aqui para vocês um quadro que abrange essa necessidade. Para que a formação de professores? Por que a formação de professores? E como que ela deve ocorrer? Então, a formação de professores, ela tem que envolver as compreensões acerca do processo inclusivo, das práticas pedagógicas e do processo de aprendizagem dos educandos. Então, o professor, dentro da sua prática, ele tem que compreender todos esses aspectos. Ele tem que entender todo esse processo histórico das conquistas da educação inclusiva, ele tem que compreender as práticas pedagógicas, como que é o processo de aprendizagem de cada um desses educandos que ele recebe na escola. Formação de professores, então, ela tem que propiciar tudo isso, essas compreensões, ela não pode ser diferenciada para o ensino regular e o ensino especial e inclusivo. Ademais, ela deve preparar os educadores para atuarem junto à diversidade. Então, a escola tem que fazer um trabalho relacionado a esse preparo aos educadores e o que é essencial, e eu tenho falado desde as primeiras aulas, que a formação de professores ou a construção de uma escola inclusiva, ela depende do conjunto. Então, é um todo. Ela deve envolver, portanto, os gestores, os professores e todos os profissionais que atuam dentro da instituição escolar, porque todos eles também são educadores, desde o porteiro, a merendeira, enfim, todas as pessoas que fazem parte desse processo. Então, a formação de professores, ela tem que estar bem delineada pelos seus gestores, tem que envolver principalmente a coordenação pedagógica e, se possível, envolver também as demais pessoas que fazem parte da instituição escolar. Então, pessoal, essa aula era para que vocês pudessem refletir sobre a importância da formação de professores, não só durante a vida acadêmica, mas posteriormente também. Nós, professores, sempre temos que estar nos aperfeiçoando, buscando melhorias dentro da nossa profissão, dentro da nossa atuação em sala de aula. Então, eu espero que vocês possam fazer essa reflexão e que possam também continuar se atualizando, procurar também cobrar dentro da instituição escolar essa formação de professores que é muito importante para nós. Então, tenham aí bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais.